Vamos falar sobre a ligação do yoga e da medicina Ayurveda com o Kung Fu, né? Esse é o nosso primeiro vídeo sobre a medicina do Kung Fu. A gente assiste muito em alguns filmes e séries, né? O mestre está passando em um certo local, tem alguém passando mal, o mestre vai lá e cuida da pessoa. E já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Muito com morador de rua, de eu estar passando e o morador de rua tá passando mal, né? Já aconteceu uma vez no forró. Quem não sabe, eu gosto de dançar forró, né? Comecei ali em 2011, por aí. E eu acho que é uma parte importante do Kung Fu que o pessoal não se liga muito. São poucas pessoas que se ligam na medicina do Kung Fu, né? Que tem ligação com a medicina Ayurveda, para quem pratica o Shaolin Kung Fu, né? E a medicina chinesa, né? Que não é minha especialidade. Eu tenho conhecimento da medicina chinesa, mas é mais parte de Doin e reflexologia, mas a parte de acupuntura com agulha eu não curto muito não, tá? Mas eu estudei muito Ayurveda, eu tenho já alguns anos aí, já uns 20 anos já de Ayurveda. E no yoga eu já pratico há 37 anos, comecei junto com Kung Fu, porque o meu primeiro professor de Kung Fu, ele era aluno do Hermógenes, né? Do mestre Hermógenes do Yoga aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Então ele passava alguns movimentos, né? Ele gostava muito da prática. Então aí daí eu comecei a pesquisar muito sobre os monges, as suas práticas, a partir daí. E no Matias tive meu primeiro contato com Doin, né? Que ele tinha um livrinho de Doin. E eu comecei a estudar mais aqueles sintomas que me faziam mal, porque cada pessoa tem o seu desequilíbrio, né? Normalmente. Vamos lá. A medicina ligada ao Kung Fu já está ligada há muito tempo antes do Bodhidharma, tá? Que a gente já vai tratar hoje sobre o Bodhidharma. Eu tenho que fazer um vídeo, né? Estou falando sobre o Bodhidharma. Já tinha práticas naturais, tá? Porque esse conhecimento ali que veio, começou a sair da África, passando o Egito, a velha Índia, né? E começou a ir em direção à China, Coreia, Japão, né? E quando o Bodhidharma chegou no Templo Shaolin, que o Templo Shaolin é um templo indiano na China, eu sempre vou falar sobre isso, que foi um monge indiano, o Batu, né? Que o imperador da época ele construiu o templo para o Batu, um monge indiano, né? E uns 30, 50 anos depois, o Bodhidharma chega no Templo Shaolin, tá? Não foi, muitas pessoas pensam que foi o Bodhidharma que criou o Templo Shaolin, mas não. Foi o Batu. E no Templo Shaolin, o Bodhidharma, ele é conhecido como Damo, tá? Quando eu estava no Templo Shaolin, eu queria conhecer a caverna do Bodhidharma. E daí eu procurando ali na região, né, não falava chinês, e tinha um senhor, e eu cheguei para ele e falei, Bodhidharma. Aí eu fiz um sinal, tipo como se fosse uma caverna, Bodhidharma. Aí ele, Bodhidharma, ele não entendeu. Aí eu me liguei, cara, aqui na China é Damo. Aí eu falei, Damo. Aí ele, Damo. Aí ele apontou lá para cima e mostrou uma escadaria, né? Uma escadaria que tem na lateral direita do Templo Shaolin, né? E então o Bodhidharma ele levou para o Templo Shaolin o yoga, né? O Ayurveda, matemática,
agricultura, ele levou muito conhecimento dentro do Shaolin. Tem aquela história de que o Bodhidharma ensinou Kung Fu, né, indiano, né, as artes marciais indianas, para os monges, para fortalecer o corpo dos monges, para eles conseguirem meditar. Mas não, ele ensinou yoga, tá? Ele ensinou o yoga, o Hatha Yoga, tá? Que é a parte de movimentação de corpo que vocês normalmente assistem aí na internet. Quando o templo foi invadido, né? O templo foi invadido por bandidos, tem uma história, depois vamos falar sobre a história do Bodhidharma, e o Bodhidharma defendeu o templo, utilizando artes marciais. Ele começou a ensinar artes marciais para o monge, tá? Mas antes disso, ele ensinou yoga, né? A parte física do yoga, o Hatha Yoga, para os monges fortalecer o corpo para poder meditar, que é o segundo nível do yoga, que é o Raja Yoga, né? E então ele começou a passar essa parte dessas movimentações que hoje a gente faz em maioria das artes marciais, a gente treina, né? Que é o alongamento, o alongar aqui, para cá, abre a perna igual Van Damme, alonga assim, né? Aí você põe a posição aqui no chão, mão no chão, aí desce, faz a flexão, alonga e tal. Que você vê muito na TV hoje em dia, na internet, é uma prática mais moderna. Mas antigamente era uma movimentação mais simples, né? Tinha esses alongamentos, gira o braço para trás, gira o braço para frente, mão na cintura, gira o pescoço. Isso é yoga antigo, tá? Você quer conhecer yoga antigo, para quem é do yoga, tem que estudar o yoga chinês, tá? Porque o yoga moderno, lá da Índia, que vocês praticam, né? Para quem pratica, tem algumas pessoas que treinam Kung Fu e praticam o yoga moderno, né? Ele tem mais ou menos aí uns 90 anos, tá? 90 a 100 anos. Ele foi quase que destruído lá na Índia pelos ingleses, né? Tentaram acabar com a cultura indiana. O yoga, o ayurveda, o tantra e outras práticas, eles tentaram introduzir a cultura inglesa, né? E teve uma família que fugiu para a floresta para morar na caverna, fugir do domínio inglês. E aí tem toda uma história. Eles conseguiram preservar o yoga antigo e depois teve um aluno deles que começou a divulgar essa prática. E é complicado, eu tenho que falar só sobre esse tema. Então vamos lá. Então, o Bodhidharma ele levou o yoga, né, o Hatha Yoga, o Raja Yoga, parte de corpo, de meditação, né, e o Ayurveda, que é a medicina, que a medicina Ayurveda que deu origem à medicina moderna, né. Para quem não conhece muito a Ayurveda, quem nunca estudou os textos antigos, os textos védicos, pensa que a Ayurveda é ficar recebendo massagem, né, com óleos e comer, sei lá, tomate com abacate, umas coisas assim, né? Alimentação natural e massagem, mas não é bem complexo, tem cirurgia e tal. Muitas cirurgias que a gente vê hoje na medicina ocidental moderna veio do Ayurveda, né? Por exemplo, a acupuntura, ela não é da China. A acupuntura vem dos textos antigos védicos, tá? Lá da Índia. Mas só que são práticas que se perderam na Índia, né? Rolou várias guerras na Índia, né? E eles foram perdendo esse conhecimento. O próprio budismo, né? O budismo da Índia, que foi para a China, teve um monge chinês que foi depois para a Índia para estudar os textos antigos, né? Do budismo indiano. Ele fez tipo uma tradução dos textos antigos, levou para a China. O que aconteceu? Na Índia, por causa das guerras, os indianos perderam esses textos e depois os indianos tiveram que ir para a China para
para pegar esses textos e recuperar esses textos, tá? Então, é algo bem complexo. Como eu disse, a ideia desse projeto é passar um pouquinho de conhecimento. Ninguém vai se tornar médico, eu não sou médico, mas um pouquinho de conhecimento pedindo. Uma vez eu estava em Ilha Grande, né? E rolou um temporal, a água da Ilha Grande ficou muito suja, né? Ficou contaminada pelo temporal e tal, contaminou a água das casas e tal. E eu estava acampando e todo mundo ficou doente na ilha. Todo mundo passou mal por causa da água. Eu passei mal. Eu tenho até um vídeo de viagem. Eu acho que é o meu terceiro vídeo de viagem, né? Para quem gosta de viagem, assiste o meu canal Volta ao Mundo de Bicicleta. E eu passei mal pra caramba, todo mundo passando mal na ilha. E tinha um pessoal lá acampando comigo, né? Não estava exatamente comigo, mas ao redor da minha barraca. E eu fui lá fora, comecei a procurar algumas ervas, né? Algumas vegetação, né? E preparei um chá e pronto, melhorei, né? Só que o pessoal não quis, né? Tinha até um pessoal lá de acupuntura e tal, eles não quiseram. Eu, tá bom. Olharam minha aparência, né? Grandão, cara de maluco. Aí não foram muito pra minha cara, não tomaram o chá e continuaram passando mal, não posso fazer nada. Uma vez eu tava indo sair daqui e fui pra Aterro do Flamengo, né? Pra jogar basquete, jogava basquete. E assim que eu passei ali dos Arcos da Lapa, já ia entrar ali na área do Aterro do Flamengo, um senhor que tava, morador de rua, tava carregando vários papelões assim, né? E ele tava atravessando a rua, estava na minha frente, eu fiz a curva com a bicicleta e ele, de repente, do nada, ele tombou, ele caiu, né? Aí eu parei a bicicleta, botei assim na frente dele, tava no meio da rua, eu botei a bicicleta assim mais afastado, como fosse um triângulo, né? Aqueles triângulos de carro, né? De sinalização. Botei a bicicleta ali, ninguém podia ter roubado a bicicleta, né? A bicicleta era uma Caloi 10, daquelas antigas, speed, muito boa. E daí lá fui a cuidar do senhor, né? Ele estava tendo um ataque epilético. Aí eu fiz uma massagem nessa região daqui, da cabeça, aqui, descendo aqui. Aí ele se acalmou, aí depois chamaram A gente tentou chamar a polícia, né? É foda a polícia do Rio. Eu chamei a polícia, 3 carros da polícia passaram, eu chamei. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí um deles fez assim, ó. Deu tchauzinho. Caraca, que foda, né, mano? Só porque o cara mandou de rua. Uma vez eu tava no basquete, né? Eu tava no basquete e chegou um rapaz. Ele chegou passando mal. Eu olhei nos olhos dele e já sabia o que era. Né? No Ayurveda, a gente olha pela língua, os olhos, né? A unha, tal. Aí você já consegue ver o que está acontecendo com a pessoa. Tá? O pessoal que tem mais prática, que toca no pulso e já sabe que você está com problema tal, não sei aonde. E esse rapaz chegou no basquete passando mal, né? E eu tava de fora, meu time perdeu. E tava eu, uma menina uma nutricionista que não gosta muito de mim, eu acho que não gosta de mim por causa desse episódio. E esse rapaz, aí ele falou, pô, cara, eu comi um salgado ali, tô passando mal pra caramba. Aí eu falei pra ele, cara, pega água, né? Vê se alguém tem um pouquinho de sal aí, aqueles trocinhos de sal, pacotinho de sal. Você compra uma água aí, bota o sal dentro, bebe, né? Faz uma massagem na língua e vomita tudo, né? E para baixar o fogo, né? Você que vai subir um pouquinho de fogo, você compra uma água de coco, né? Que vai abaixar esse fogo. Aí a nutricionista, aí na hora chegou uma senhora vendendo suco. Aí a
A senhora tá vendo suco de laranja. Aí chegou a menina da nutricionista, não, bebe o suco de laranja, não sei o que você quer lá. Eu falei, não, cara, laranja é ácida, né? Tá levando açúcar, que é ácido também. O menino tá com um desequilíbrio de calor, vai piorar a situação dele. Faz isso que eu falei, bebe água com sal, vomita, vai lá bebe água de coco. Aí a menina, não, mas eu sou nutricionista. Eu falei, cara, eu estudo Ayurveda há mó tempão, cara. Aí ela ficou assim. Aí o cara, acho que o cara sentiu firmeza no que eu falei. Acho que ele me acompanhava aí no Facebook, acho que ele tá no meu Facebook, não sei. Aí ele fez isso, ele foi lá, bebeu água, vomitou, daqui a pouco volta ali com um coco. Aí ele bebeu coco, e eu tenho problema com calor, né? Tá no Rio de Janeiro, aí, pô, os caras botavam basquete 11 horas, pô, meio-dia, a gente tava jogando basquete na terra do Flamengo, um calor do cão, e eu passando mal, que eu passo mal com calor, né? Por isso que eu até parei de jogar. Os caras querem botar jogo 11 horas, porra. Aí eu sempre voltava passando mal, ficava domingo todo passando mal, depois do basquete. Aí o cara bebeu água de coco, passou 5, 10 minutos, já tava lá correndo, jogou mais do que eu passando mal por causa do calor e o cara lá correndo, né? Eu fui lá beber minha água de coco. Então, eu tive várias situaçõezinhas assim, né? Eu tenho um amigo que... Dois amigos estiveram na mesma situação, né? E quase que no mesmo local, lá em Santa Teresa, eles passando mal, né? Faltando aí mais ou menos 1 quilômetro para chegar em casa, os dois, que eles moravam muito perto e estavam quase no mesmo local, quando aconteceu isso em épocas diferentes. Eles começaram a passar mal, diarreia, piriri, e eu ensinei um ponto de acupuntura na mão, né? Eu falei, ó, se você fizer esse ponto aqui e pressionar, fica pressionando, mas não fica apertando assim não, só pressiona. Fica pressionando até chegar em casa. Aí parou a diarreia, eles ficaram lá. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa que eu morava perto, né? Eles foram primeiro que eu. Aí um deles morava perto de mim e ele estava sentado na frente da casa dele, segurando o ponto de acupuntura, né? Pra parar a diarreia. Eu falei, cara, o que você tá fazendo aí? Cara, a mulher não tá em casa, eu tô sem a chave, eu vou ficar segurando aqui o ponto até ela chegar, né? Acho que ele foi em algum lugar, cara, na casa de um amigo, do vizinho, não sei. Mas depois ele foi em algum lugar. Então isso já aconteceu comigo, tá? De eu estar andando na rua, não estar me sentindo bem, eu faço um ponto de acupuntura com o dedo, né? Dor de cabeça, eu tenho muita dor de cabeça por causa do sol, né? Aí eu já botei pregador aqui, tem um ponto aqui, essa região da cabeça, nessa região daqui da orelha. Eu tive uma história também no mercado, de um rapaz, e eu tava numa fila do mercado, ele tava na outra aqui do lado, mercado mundial aqui no centro. E eu olhei pra orelha dele, não sei, eu tava com mania de ficar olhando pra orelha, que eu tava estudando muito medicina, reflexologia da orelha, é a acupuntura auricular. Eu olhei pra orelha dele e falei assim, cara, você tá com um problema sério em tal lugar. Aí ele falou, cara, como você sabe? Acabei de sair do médico, não sei o que, não tô bem. Eu passei aqui pra comprar minha comida. Aí eu falei, eu vi na sua orelha. Então, às vezes, o cara que estuda a medicina oriental, né? Que também tem aqui dos nossos indígenas, né? Que veio da China, né? Nossos índios vieram da China. Então, às vezes, a gente de olhar para a pessoa, né, por orelha, com a língua, com os olhos e tal, a gente já sabe que tá... Cara, eu tenho uma história da língua. Uma aluna minha sabia que eu tinha esse conhecimento, né? E daí ela falou assim, pô, eu tô com uma amiga passando, que vive com dor, não sei o que, eu queria que você olhasse para ela, que ela já foi no médico, o médico não descobriu o que é. Aí eu, tá bom. Aí eu falei assim, pô, pra adiantar, fala para ela entrar em contato com o meu WhatsApp. Ela entrou com o meu contato no WhatsApp, né? Isso na época da academia. Aí eu falei assim, olha, vamos tirar foto aí dos seus olhos, né? Da sua língua, da sua unha. E tira foto da orelha também com uma iluminação boa. Bota o limão para fora.
abriu o olho, tirou uma foto e tal. Pra eu já começar a dar uma olhada, né? Ela foi lá, tirou a foto, ela mandou, a segunda foto foi da língua. Ela botou a língua pra fora. Cara, ela tinha um piercing. Olha o problema do piercing, né? Como é mesmo? Bota aqui. Rapaz, me esqueci o nome. Brinco. Ela tinha um piercing, né? Um brinco. Acho que de bolinha, sei lá. Bem no ponto do estômago. Ela tinha problema no estômago. Assim, vivia sentindo dor no estômago. Ela tinha um brinco bem no ponto do estômago, piercing, né? Aí eu falei, cara, tira esse piercing, deixa passar uns 2, 3 dias aí e vamos ver o que acontece. Aí ela tipo, passou. Desde que ela colocou esse piercing, né? Já há uns 10 anos que ela tá com esse piercing, que ela tá com problema no estômago. E o piercing estava no ponto do estômago, né? Eu vejo as pessoas que fazem aquele rasgo aqui na orelha, né? Aí bota aquele, tipo um pratinho, sei lá o que é aquilo. Cara, ali você mata vários pontos de acupuntura, né? Vários brincos assim também. Então vamos tentar conversar sobre isso, né? Pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, vamos tentar passar um pouquinho de conhecimento sobre a medicina do Kung Fu, né? Que os praticantes de Kung Fu estudam muito, né? Pelo menos estudavam, né? No tempo Shaolin, na Montanha Udan. Vocês sabiam que a Montanha Udan é um dos centros da medicina chinesa, né? Lá tem várias ervas, tem ervas lá que nem tem em outras partes da China. Ervas para chá e tal. Tá certo?